Nesse vídeo eu quero compartilhar com você qual que é o meu plano para eu aprender a fazer dinheiro com tecnologia, automações e inteligência artificial fora da CLT. Meu nome é Vinícius Miguel, bem-vindo a esse canal. E o motivo da criação desse primeiro vídeo, o motivo da criação desse canal é documentar a minha jornada para construir esse aprendizado. No meio do mundo corporativo, eu fui Product Manager dentro de algumas empresas, dentro de grandes empresas por alguns anos. Eu vi pessoas incríveis, com enormes habilidades em fazer muitas coisas acontecerem, mas sem uma habilidade que eu acho fundamental nos dias de hoje, que é de aprender a ganhar dinheiro, aprender a produzir dinheiro, aprender a produzir riqueza. De ter uma ideia na mente, essa ideia se transformar em algo no mundo real e as pessoas te darem dinheiro em troca disso, produzir dinheiro novo, né? O dinheiro transitar e tudo mais. Então esse é o motivo da criação desse canal. E aí tem motivos mais profundos que vão ser abordados no próximo vídeo, mas eu queria ser bem prático e direto para o plano, tá? Então vem cá, qual que é o meu plano? Usar tecnologia, automações e inteligência artificial para aumentar a eficiência de pequenos e médios negócios que prestam serviços. Eu tento ser o mais objetivo possível quando eu tenho tração um plano. Então esse aqui é o que vai guiar para onde as minhas ações e meus caminhos vão me levar. Mas um ponto muito interessante de uma justificativa do porquê esse é meu plano. E aí eu queria grifar aqui, usar tecnologia, essa é um ponto crucial porque a minha carreira sempre foi construída em cima disso. De pensar em tecnologia, desenvolver tecnologia e tudo mais. E quando eu olho para as coisas que vêm à frente dessa definição, que são automações, inteligência artificial, eu gosto de pensar num conceito que é o conceito da zona de talento. Então, olhando para cá, todas essas partes aqui, essa primeira parte desse objetivo, ela está dentro da minha zona de talento. Então, zona de talento. O que isso quer dizer? Quer dizer que enquanto eu estiver passando por esse desafio, as coisas vão mais me energizar do que sugar minha energia. Eu realmente quero estar fazendo e as coisas que eu fiz envolvendo essas coisas aqui, tecnologia, já trabalhei com automações no meu último emprego, no meu penúltimo em alguns momentos, isso se mostrou muito coerente com o que eu sabia fazer bem, que é sistematizar coisas. Olhar para coisas que estão acontecendo e entender causas, consequências e tudo mais. Então isso está totalmente dentro da minha zona de talento. Então por isso esse é o primeiro objetivo dessa escolha. E aí quando eu olho para esse objetivo, tem para quem eu quero atender. Então qual o problema eu quero resolver dentro do meu objetivo, qual que é o público que eu vou pegar. Então tem pequenos e médios negócios que prestam serviços. Por que dessa escolha? Quando a gente olha mercado, e aí a gente tem, né, uma divisão muito... É fácil de compreender, mas quando a gente coloca no papel, a gente fica até mais consciente. A gente tem as empresas gigantes, então são as empresas GG. Essas empresas no mundo, existem poucas delas. Então existem poucas empresas gigantes, assim, Big Techs, Amazon, Nubank, Nike, outras grandes empresas gigantes, mundialmente falando. A gente tem as empresas grandes, e aí a gente tem um público maior. Então são empresas com menos de 10 mil funcionários, uma receita de bilhão, mas não tanto, numa escala maior e tudo mais. E aí a gente tem as pequenas e médias empresas, né? Aqui a gente tem um mercado muito maior. A gente tem muita gente no Brasil, milhões de CNPJ, no mundo como um todo, pessoas individuais e tal. E o meu racional, quando eu estava olhando para construir algo novo, algo que eu vou aprender em cima disso, quando a gente olha para esse espaço aqui, dentro de todas essas questões, o que esse espaço significa? Na minha visão, significa algumas coisas. Primeiro, quando eu olho para esse espaço aqui em amarelo, eu sei que a minha margem de erro para aprender e experimentar, ela é muito maior. Eu posso experimentar, eu posso errar rápido e as consequências do meu erro, elas não vão perdurar por muito tempo. Então eu vou conseguir ler, aprender, então o meu ciclo de feedback, o meu ciclo de aprendizado, ele é maior. E quando a gente continua olhando para esse espaço em amarelo aqui, significa que esse espaço também eu tenho mais facilidade em acessar pessoas. Então eu tenho facilidade em acessar essas pequenas empresas porque eu tenho mais contatos, eu tenho mais possibilidades. Se eu ando na rua, eu vejo um comércio, se eu ando na rua, eu vejo aquilo que está acontecendo, eu consigo abordar. Então eu consigo acessar essas pessoas com uma facilidade muito maior que eu teria em acessar empresas gigantes ou empresas grandes, né, dentro desse cenário e tudo mais. E quando eu olho para esses fatores combinados, ou seja, quando eu combino que eu tenho uma margem de erro maior, uma facilidade de acesso maior, simplesmente por eu ter mais gente, significa que o meu processo de validação da minha ideia, dessa ideia, ela tende a ser menor, ele tende a cair.
porque eu vou conseguir errar mais, aprender mais, então eu vou validar algumas ideias com um pouco mais de agilidade, um pouco não, com bastante mais agilidade. Então, por isso esses são os pilares de atender essas pessoas específicas. E eu já trabalhei com produtos que chegavam nesse tipo de ponta, que chegavam nesse tipo de cliente. Então, ainda corrobora com a minha zona de talento que eu tenho aqui. E quando a gente está falando de empresas maiores, por exemplo, em empresas G, você já tem que chegar com uma proposta estruturada, você vai lidar com barreiras para você validar que são muito maiores. Então você tem homologação, você tem questões de compliance, você tem uma área jurídica que precisa aprovar. Obviamente você vai conseguir fazer mais dinheiro de uma vez só, mas quando eu estou validando uma ideia, eu prefiro muito mais jogar o jogo da quantidade, que é esse jogo aqui. Eu prefiro muito mais jogar esse jogo aqui, que é o jogo da quantidade, do que um jogo inicialmente da qualidade. Porque aqui a gente está falando de qualidade e tudo mais. E aqui a gente está falando de profundidade de relacionamento no GG, em empresas maiores, para você chegar nesse tipo de empresa. Então, quão profundo, como você consegue identificar muito bem uma solução e oferecer para eles. Nesse contexto, eu entendendo onde eu estou e as ferramentas que eu quero no momento, eu preciso escolher esse público. Eu preciso levar tudo isso em consideração. Então, eu quero fazer automações para esse tipo de público aqui. E eu tenho um mar de possibilidades para explorar. Então, inicialmente, essa é a ideia. E aí tem alguns pontos para a gente seguir. Como o plano vai ser apresentado no canal? Primeiro ponto, então eu tenho vídeos semanais que cada semana eu vou dividir em um episódio. Então eu tenho um EP. Então vai ter episódio 1, vai ter episódio 2, onde eu vou trazer os avanços da semana, o que aconteceu, como as coisas vão, se está dando certo, se está dando errado, compartilhar meu monitor, compartilhar os aprendizados, assim, tudo mais. Outros vídeos vão ser os vídeos temáticos mesmo. Então vai ter, tipo assim, temáticos. Dentro desses vídeos temáticos, eu vou colocar algumas coisas. Eu vou trazer conceitos, eu vou colocar estratégias que eu vou fazer, aprendizados, esses aqui são fundamentais. Então, aprendizados eu vou trazer para cá e vários mais coisas aqui dentro de como esse plano vai ser apresentado no canal. Como eu me organizo, como eu faço as coisas. Como você participa desse plano? Primeiro, interagindo. Então, interagir. Então você precisa curtir, comentar, compartilhar. Se você quer passar ou está passando ou conhece alguém que está com esse tipo de jornada, compartilhe esse vídeo, manda esse vídeo para a pessoa. Então sempre compartilha, compartilhe, envie, faça tudo, porque as coisas vão ficar mais simples e eu vou conseguir ter um feedback de como que vocês estão vendo. Mas esse canal é muito mais para mim, esse canal é muito mais para eu registrar do que para outras pessoas, assim. Eu acho que é um projeto inicialmente muito pessoal, que não tem pretensões de ser gigantes e tudo mais. Eu tenho pretensão de ser muito bom e gigante em outras coisas, mas esse canal é para documentar a jornada. Eu não quero ser um grande youtuber ou ter alguma coisa de coach, vender algum curso aqui, jamais vai ser a ideia. Então, essa é a maneira que você consegue participar desse plano. E por último, tem quais são os próximos passos, né? Quais são os próximos passos? O que eu quero trazer para cá? Primeiro, como eu me organizo para conseguir executar isso. Então, quais são as minhas rotinas? Quais são as minhas ferramentas? Quais são os meus templates? E quais são os meus métodos? Então, acho que esses são os pontos principais que eu queria trazer para cá. Outro tópico muito importante é um plano estratégico. Plano estratégico. O que esse plano estratégico quer dizer? Então, quando eu falo de plano estratégico, como que eu vou trazer essa estratégia pensada do abstrato e tudo mais para o tático, para o dia a dia? Então, como que eu organizo essa estratégia em uma hipótese, em métodos e tudo mais? Eu transformo isso em estratégia, eu transformo essa estratégia em execução tática a cada semana. Então é um modelo que eu já tenho definido, já tenho pronto, vou trazer para o canal e eu vou sempre melhorando e aí eu vou contando com feedback e só o tempo vai dizer se está funcionando ou não. Outro tópico muito importante que eu quero trazer aqui, validação da hipótese. Todo negócio ele começa com uma hipótese, mesmo que o empreendedor, mesmo que a pessoa que está tocando seja consciente ou inconsciente dela. Ele vai fazer uma solução porque ele tem fortes indícios que aquilo vai ser vendido. E comigo não vai ser diferente, aqui nesse canal não vai ser diferente. Vai ter uma hipótese que vai ser muito mais centrada em coisas que dá para medir
E dentro dessa hipótese, o que vai validar essas hipóteses são pequenas construções. Eu queria trazer um olhar mais produteiro para essa iniciativa, um olhar mais de gestão para essa iniciativa também, que me ajude a organizar, acho que é assim que eu penso. E o que vai dizer se o caminho que eu estou seguindo está na direção correta? Como que eu vou validá-lo? Quais vão ser os indicadores que eu vou precisar observar desde o dia 1? Então, dentro disso, dentro dessa validação da hipótese, vão ter esses pontos aqui que eu queria trazer. E os próximos passos, eles não são muito definidos, assim. Acho que eles vão seguir na medida que eu vou produzindo e trazendo esses vídeos e tal. Mas só dos tópicos que a gente tem aqui, eu já consigo imaginar 5 vídeos para conseguir trazer para o canal. E além disso, eu quero e vou trazer aqui para o canal coisas muito importantes desde o básico. Então, cara, como que eu construo marca, por exemplo? Como que eu prospecto clientes? Como que eu faço a gestão? Gestão e organização do projeto. Como que faz isso? Quais são as habilidades que eu aprendi dentro do mundo corporativo que vão me ajudar a trazer aqui? Qual que é o planejamento financeiro? Quais são os custos? O que? E aí eu quero trazer isso para o canal. Vou trazer isso para o canal justamente para documentar coisas que vão acontecer, independentemente de registrar ou não, e isso vai fazer. E essa ideia vai dar certo. Vou virar à noite se precisar, a gente arrisca e tudo mais, o risco é alto, mas vai dar certo. Existe um fim desse projeto, né, desse canal e tudo mais? Eu acredito que não, mas existe o fim de um ciclo. E o ciclo ele vai acabar quando eu conseguir bancar o meu custo de vida com os valores que eu consegui dessa minha nova fonte de renda, dessa minha nova habilidade que eu vou construir. Então, tenho o meu custo de vida mapeado. Então, se eu conseguir, durante 3 meses, cobrir o meu custo de vida com esses projetos, com essas iniciativas, esse é um fim de um ciclo. E a gente parte para uma nova jornada, que é uma jornada de escala, uma história mais interessante. Então, tem muitas coisas. Então, esse ciclo acaba, ele tem um momento para acabar, ele não tem uma data, mas ele tem uma meta a ser atingida. E depois eu elaboro isso o melhor possível. Então não existe um fim. Eu espero que você acompanhe, eu espero que você goste da jornada tanto quanto eu. É uma jornada arriscada. Quando eu me desliguei da última empresa, eu tenho uma reserva, então eu tenho um recurso finito e eu preciso fazer acontecer e vai dar certo. Vamos fazer dar certo. Te vejo no próximo vídeo. Curte, compartilha, se inscreva que vai sair muita coisa bacana e tamo junto. Beleza? Abraço, obrigado por ter assistido até aqui. Falou!